Nem todos os livros precisam ter uma heroína super fantástica, e a Jane Austen acreditava nisso, foi por isso que escreveu A Abadia de Northanger, o livro que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. O vídeo de hoje é um pouco de comentário / resumo da Abadia de Northanger, onde eu vou tentar te convencer a ler essa obra. Então o vídeo vai ter sim alguns spoilers do enredo. Só que também eu estou falando de um livro de mais de 300 anos, então não sei se considera assim minimamente isso um spoiler. Mas vamos lá. De longe, A Abadia de Northanger é o livro mais divertido que a Austen já escreveu, na minha opinião. É o meu segundo livro favorito dela, depois de Orgulho e Preconceito. E eu não vejo tanta gente lendo, é mais fácil você ler Orgulho e Preconceito, depois Emma, algumas vezes Persuasão. Mas A Abadia de Northanger, Mansfield Park e Razão e Sensibilidade são um pouco deixados de lado. Razão e Sensibilidade eu não acho um dos melhores livros dela, também é o primeiro. Mas A Abadia de Northanger, sem sombra de dúvida, é um dos livros que mais me divertiu na minha vida, mesmo sendo um livro clássico. E é por isso que eu resolvi conversar com vocês hoje sobre ele. Primeiro de tudo, vou contextualizar um pouco a história. O livro funciona como uma grande conversa da autora conosco. A autora começa dando informações e opiniões a respeito de todos os personagens, coisa que ela já faz em outros livros, mas em A Abadia de Northanger ela é um pouco mais mordaz, e é isso que torna o livro tão bom. A história vai acompanhar a Catherine Morland. A Catherine não é aquela heroína que a gente espera. Ela não tem inteligência de uma Lizzie Bennet, não tem o dinheiro de uma Emma e sua autonomia. Nada disso, ela não tem grandes qualidades, grande beleza, nada. Ela é uma moça extremamente comum. Ela não veio de uma grande tragédia familiar, não tem nada nela, e a autora nos diz isso, que faça-se pensar nela como uma heroína padrão de livros. Mas nós vamos acompanhar a vida dela e o seu amadurecimento. Ela cresceu no interior da Inglaterra e o pai dela era um parroco local que tinha tido 4 filhos antes e, se eu não me engano, teve 6 filhos depois dela. A mãe não morreu no parto, criou todos os filhos. Eles não passavam por nenhuma grande necessidade, não eram ricos, mas também não eram pobres. Tinham uma vida muito ok, classe média para aquela época. A Catherine não cresceu com uma grande beleza, ela brincava muito com os irmãos na rua, não tinha aquele refinamento de moça prendada nem nada do gênero, não conseguiu aprender a tocar piano, não tinha gostos por música, ou seja, ela era meio um desastre. Quando ela foi dos 15 para os 16, ela começa a parecer uma jovem minimamente simpática, mas não é linda, é uma beleza mediana, tudo nela é mediano, nem feia demais ela é. E nesses termos que nós encontramos ela no começo do livro. A única coisa que a Catherine tem de sobra é um vasto arsenal mental de romances lidos. O que é, de certa forma, um problema, porque ela nunca refinou o gosto por romances com o gosto por história, por política, nem por nada que fizesse isso ser minimamente mais útil. No começo do livro, a Catherine é convidada pelos seus vizinhos, o senhor e a senhora Allen, que não têm filhos, para passar uma temporada com eles em Bath. Bath não é como se fosse Londres nos livros antigos. É um balneário onde as pessoas vão principalmente para fazer tratamentos medicinais por causa das águas termais e por aí vai. Tem uma vida social muito maior do que a do interior que Catherine vivia, mas também não é um lugar que vamos pensar grandes festas, grandes bares, aquela descrição da Julia Quinn. Não, isso é um livro da regência escrito na regência, então é muito sobre aquela época. Era um ambiente mais movimentado que permitia uma interação social, mas também não é aquela interação absurda. E Catherine vai para Bath. Só que ela nunca teve um contato com a sociedade. Ela tem princípios, tem valores, mas ela não tem traquejo social, ela não consegue perceber as armadilhas e ela não tem, digamos assim, uma confiança tão aguçada no seu próprio senso de julgamento. Muitas vezes ela vai se deixando levar pelas pessoas. O livro, na verdade, vai se desenrolar com um grande processo de amadurecimento. Quando ela chega em Bath, a senhora Allen, que está apadrinhando ela, acaba encontrando uma amiga de infância, que é a senhora Thorne. E, a partir da senhora Thorne, a Catherine vai desenvolver sua amizade com a Isabella Thorne. A Isabella é uma moça muito bonita, muito expansiva, e é a companhia e a introdução da Catherine naquele meio social. A Catherine não falava com muitas pessoas, nem nada do gênero, então ela acha que tudo na Isabella é muito certo. Isabella é aquele tipo de personagem com uma grande confiança. Só que nós vamos ver no decorrer do livro
E nós percebemos que Isabela não é uma moça muito boa. Ela tem uma certa malícia com as coisas, ela quer sempre chamar a atenção, perseguir muito a atenção dos homens, o que não é bem visto. E vamos combinar que aqui é Jane Austen escrevendo isso. Então, são aquelas minúcias, ela não vai dizer abertamente, mas ela vai dizer: Isabela disse que está fugindo de 2 rapazes, mas na verdade decide sair na mesma hora que eles saíram e ir pela mesma estrada. Ou seja, ela tem muitos comportamentos contraditórios nesse sentido. Mas a Catherine não consegue perceber isso logo de cara, porque ela não teve experiências com isso antes. E a Isabela, de certa forma, aparece ali para mostrar tudo que a Catherine precisa aprender a não ser. A partir da Isabela vão se desenvolvendo várias interações da Catherine com outros personagens. Por quê? O irmão da Catherine conhecia a Isabela, o James Morland, que vamos ser introduzidos já um pouco mais pra frente no livro. O James era amigo do irmão da Isabela, o John Thorne, e é por isso que até a família da Isabela, a família Thorne, se aproxima um pouco dela. E eles começam a ter uma interação maior. E em dado momento, o James vai para Bath junto com o John Thorne. O John Thorne, logo no começo, é aquele personagem totalmente assim, intragável. Você vê que ele é aquele homem que força tudo. Nunca um livro de romance é bom o suficiente para ele. Nunca as coisas dos outros são boas o suficientes. Ele sempre tem que ser o mais inteligente, o mais rico, o mais bem disposto e tudo mais. Aquele homem que cansa, sabe? O James, pelo contrário, é um bom irmão, só que ele também padece daquela falta de julgamento. E nós vamos percebendo que ele está interessado pela Isabela e faz o cortejo. E a Isabela responde, só que a Catherine sequer consegue perceber isso. E ela acaba tendo mais contato com o John Thorne por causa desse cortejo. Meio que o John Thorne também vai, de certa forma, cortejar a Catherine, por mais que ela não perceba. E nessas relações dos personagens, vocês devem estar se perguntando, mas isso é um romance. Cadê o interesse romântico dela? Bom, o interesse romântico dela não é o John Thorne. O interesse romântico da Catherine é o Henry Tilde, que é um jovem que ela conhece, inclusive antes da Isabela, o primeiro jovem com que ela dança em Bath. E a Catherine, logo de cara, ela fica interessada por ele. E nós percebemos que a inclinação é muito mais da parte dela do que dele no começo. E ela tenta arrumar meios de vê-lo. E quando a Isabela e o irmão dela acabam interagindo diretamente com o Sr. Henry e posteriormente com a irmã dele, que também vai aparecendo, a Eleanor, a Catherine vai percebendo aquelas oposições de pessoas. Muitas vezes a Leonor é muito mais graça, muito mais refinamento, tem aquela beleza muito mais recatada e é o que uma dama deveria ser em lugar da Isabela. E a Catherine vai começando a sentir aquele desconforto. O próprio julgamento moral dela não é ruim, ela teve uma boa criação, ela tem uma boa educação, ela só não tinha tanto da malícia. E observando os dois comportamentos, ela meio que vai aprendendo por essa oposição entre ambos. E ela continua atrás do Henry, enquanto o John continua atrás dela, e vão acontecendo algumas situações. Nesse meio tempo vai aparecer o próprio pai do Henry e da Eleanor, que é o General Tilde. O General Tilde acaba demonstrando um certo favorecimento pela Catherine, que ela não sabe o porquê. E por fim, quando a temporada de Bath deles está chegando ao fim, ele convida ela para passar um tempo na casa deles, que é a Abadia de Northanger. Lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês que a Catherine não fazia grandes coisas além de ler romance? Então, ela lia muitos romances e muitos romances góticos. E o livro da Austen vai ser desenvolvido enquanto a Catherine está lendo um livro específico, que é Os Segredos de Udolfo, de Anne Radcliffe. Esse livro se passa em abadias e tem todo aquele clima mais gótico. E a Catherine começa a imaginar muitas coisas como se estivesse no romance. Ela coloca muita expectativa em tudo, em reações, em sentimentos, em felicidades, em tudo. Porque os romances são muito ampliados e ela não balanceia os romances com a vida real. Então, quando o General Tilde convida ela para passar um tempo na casa da família deles, assim, o suprassumo de todos os sonhos. Ela vai para uma abadia, que é algo que ela está muito interessada pelos livros que está lendo. Ela acha que vai viver um grande mistério, um conto de terror nessa abadia. E também porque é a oportunidade dela ter um maior contato com o Henry e com a própria Leonor, que ela percebe que desenvolve uma amizade mais verdadeira. Quando a Catherine sai de Bath para ir, ela deixa a Isabela prometendo escrever, e a Isabela estava noiva do irmão da Catherine.
E ela estava noiva, tinham pedido permissão para o pai da Catherine, e o pai da Catherine tinha dado. Só que eles não tinham tanto dinheiro quanto a Isabela queria. E ele disse que o filho poderia se casar dentro de 2 anos com um rendimento relativamente módico. E nós percebemos que a Isabela não está satisfeita com isso. A Catherine também percebe um certo descontentamento, mas ela não atribui isso ao caráter da amiga. Ela acha que são coisas da cabeça dela. E quando nós deixamos esse cenário de bar, nós percebemos que a Isabela está tentando se aproximar do Capitão Tilde, que é o irmão mais velho do Henry Tilde e o filho mais velho do General Tilde, e nós vemos que ela está ali com um pouco de interesse. Ele também demonstra um interesse, mas o Henry meio que deixa claro que ele não é um homem de grandes caráteres. Mas a Isabela também não parece ser uma mulher muito escrupulosa e mantém a reserva e o recado que nós esperaríamos de uma moça que está noiva. Mas dito isso, nós saímos de Bath e vamos para o cenário da Abadia de Northanger. Quando a Catherine chega lá, digamos que ela sente até um certo desapontamento. A casa é muito linda, mas não é o que ela estava imaginando. Ela estava esperando catacumbas, claustros e não uma casa normal. E todo o tempo que ela passa na abadia é um pouco ela surtando. Ela começa a pensar que o General Tilde matou a sua esposa, a mãe do Henry, da Helena, de tristeza, ou então tá com ela presa. Ela começa a ter muitas conjecturas muito fantásticas. E em todos esses momentos vai aparecendo a realidade para dizer: calma, bota os pés no chão, olha o tempo. E o Henry também vai conversando muito com a Catherine, dizendo: você tem que aprender a olhar em que tempo você está, não pode deixar a imaginação correr solta. E ele vai dando alguns sermões. Diferente do John, ele diz que não vê problemas em ler romances. Mas ele também dá um toque para Catherine. Também é bom ter uns conhecimentos além de romance, ou seja, não fique só na imaginação, foque na vida real. E nós vemos que o sentimento da Catherine pelo Henry parece ser correspondido e cada vez mais é ampliado. No decorrer da estadia, inclusive, a Catherine vai receber uma carta, descobrindo que a Isabela rompeu com o noivado com o irmão conta isso pra ela, pra tentar casar com o Capitão Tilde. Ela realmente acha que ela vai casar com ele. E o irmão conta essa história pra ela com uma decepção. Muito disso nós vemos que é até a exortação da Austin sobre casamentos por aparência. Na verdade, a Isabela não tinha substância, mas o James ele sequer consegue perceber isso porque ele está muito envolvido pela beleza dela, que é o que também motiva o Capitão Tilde a dar incentivo e fazer investidas com ela, mesmo ela sendo uma moça comprometida em tese. Ou seja, existe uma crítica aí à superficialidade. E em oposição a essa superficialidade, o relacionamento tanto do Henry como da Catherine vai sendo construído muito mais lentamente. Eles vão conhecendo quem são um ao outro, vão percebendo particularidades, ele vai exortando ela no que acha que precisa, mas também demonstra atenção, demonstra carinho. E nós já estamos em um momento do livro que nós nos perguntamos: eles não vão casar não? Só que aí, né, chega a grande reviravolta. O General Tilde é diferente dos outros pais da Austin. Ele parece muito cortês com a Catherine em vários momentos, mas do nada ele simplesmente rompe com a estadia dela na abadia e manda ela de volta para casa. A Catherine fica totalmente desolada, sem entender o que está acontecendo, volta numa carruagem do correio, que é uma grande humilhação, sem dinheiro, sem preparação. Os pais dela também encaram isso como uma ofensa. E ela fica sem entender o que aconteceu. Isso já mais pro final do livro, nós descobrimos que o General Tilde teve um favorecimento pela Catherine por culpa do John Thorne. O John Thorne gostava de ampliar tudo que fosse dele. E ele ampliou muito mais a fortuna, as qualidades da família da Catherine, quando o General Tilde perguntou quem era. Isso era uma forma de se autoexaltar. Uma mulher com uma grande fortuna, que seria uma grande herdeira e por aí vai, estava dando atenção para ele. Então, ele era um homem que devia ser mais respeitado. Só que o general acaba levando isso pro lado de: vou fazer meu segundo filho casar com ela, porque ela é rica e é um bom partido. Lembramos que os segundos filhos, eles não vão herdar a fortuna, a terra, os títulos dos pais, mas eles geralmente herdam uma porção do dinheiro e também terras ou então algum ofício, alguma coisa. No caso do livro, o Henry Tilde ele já era um paroco, ele tinha a sua própria casa, onde já morava e exercia suas atividades religiosas. Então ele tinha dinheiro sim para bancar uma família, mas o general esperava muito mais disso. A Catherine, quando volta para casa, sente que as ilusões dela estão um pouco desfeitas. Só que numa reviravolta digna do livro de Austin, o Henry volta. E o Henry demonstra que está apaixonado por ela, pede em casamento, e eles firmam um compromisso de se casarem, porque os pais da Catherine só dão essa permissão condicionada, quando o general permitir.
mais ou menos dentro de um ano eles acabam conseguindo se casar, porque a irmã do Henry, a Eleanor, se casa muito bem. E isso faz com que o general acabe liberando o casamento do Henry com a Catherine. Porque quando o John Thorne também descobriu que o noivado da irmã e do amigo tinha sido desfeito, e a Isabel inclusive tenta voltar pro James porque ela não consegue ficar noiva do Capitão Tilde, e a Catherine sequer dá ouvidos a ela, o John Thorne ainda tenta interceder, mas o James se afasta completamente dos dois. Aí o John passa a buscar meios de falar mal da família, e fala pessimamente deles, assim como exagera na fortuna, ele exagera na desgraça quando fala com o general. E aí o general também cria uma versão a Catherine que ele vai perceber que também, poxa, não é verdade, também eles não tinham uma condição ruim dessa forma, era só uma família classe média, tá certo que não era o mesmo patamar social, mas faz parte também, não era assim um absurdo. E a partir daí ele acaba concordando. E nós percebemos como o relacionamento que surge da Catherine e do Henry é um relacionamento muito mais firme, porque é um relacionamento de tempo, de cuidado. Mesmo que o cortejo não fosse algo tão extenso dentro da época vitoriana, dentro da época da regência também, nós percebemos como há uma preocupação de Austin para se conhecer realmente com quem se está casando. Casamentos felizes decorrem de se conhecer quem é o outro e aprender a ajustar suas falhas e seus pontos positivos para que aquela união funcione. E a Abadia de Northanger termina assim, com um final muito positivo. A narrativa toda é super deliciosa de ler, o livro é muito rápido, você se diverte horrores. E uma coisa que eu gosto na Abadia é que a Austin traz de novo um tema que eu acho muito legal em romances, que é a gente gostar de quem gosta da gente. Nesse livro em específico, quem gosta primeiro é a Catherine. E a Austin deixa isso muito claro. Quando o Henry fala por que ele gostava dela no final do livro, ele admite que ele gostou dela porque ela gostava dele. E às vezes a gente tem que aprender a gostar de quem gosta da gente. E assim, Jane Austen dando um tapa na nossa cara, não é? Não vamos buscar amores não recíprocos. Desde essa época, ela dizendo que relacionamentos precisam de uma reciprocidade para funcionar. Quando o Henry decide gostar da Catherine, porque a Catherine também gosta dele, ele percebe as qualidades dela, ela intensifica o bom julgamento sobre ele e eles conseguem juntos se adaptar. Esse livro eu sei que tem uma adaptação para o cinema de 2007, mas eu não vi essa adaptação para saber se eu recomendo ou não para vocês. Mas a leitura do livro em si eu recomendo. Eu acho que A Abadia de Northanger é o tipo de clássico que ajuda a desmistificar aquela ideia de livro clássico como um livro difícil. Não, é um livro muito legal de ler. E eu acho que é um dos livros que nós sentimos mais a narrativa divertida de Austin. Orgulho e Preconceito é o meu livro favorito dela, porque também é o meu filme favorito, a adaptação de Orgulho e Preconceito, de 2005. Mas eu acho que ele tem alguns toques a mais de humor e de refinamento que são mais sutis. A Abadia de Northanger tem um humor um pouco mais escrachado, um pouco mais até pastelão em alguns momentos. E é divertido, você olha para aqueles personagens, você às vezes sente vergonha alheia por eles, você diz, meu Deus, eu não tô vendo isso. E você pensa em pessoas reais. Eu acho que a Austin é muito fantástica nisso. Os personagens dela não parecem pessoas dissociadas da realidade. Eu consigo enxergar pessoas que eu conheço que poderiam facilmente ser qualquer um daqueles dois personagens. O vídeo de hoje foi um resumo muito mais geral sobre a obra. Eu trouxe alguns dos principais aspectos, mas nem de longe eu esgotei tudo que tem escrito nesse livro. A Abadia de Northanger é um livro de publicação póstuma, junto com Persuasão. Os dois foram publicados pelo irmão da autora depois que ela já falece. Inclusive tem uma curiosidade. Dizem que o pai, o General Tilde, é o único pai ruim dos livros da Austin. E ele é inspirado numa figura real, que seria o sogro do irmão da Austin. E ela via aquele homem muito arrogante, muito difícil de lidar, e ela retratou ele dentro desse livro. A Vingança da Escritora, não é mesmo? Até hoje, então. Eu olho pro sogro do irmão da Jane e penso, putz, era uma pessoa difícil. Mas, em termos de leitura de Austin, como é que eu classificaria? Por mais que seja um livro póstumo dela, ou seja, aquela das últimas publicações, se eu fosse começar a leitura hoje, esse talvez fosse o primeiro livro que eu lesse da autora. Porque ele ajuda a entender o estilo dela, o humor, a ironia, a capacidade dela de trabalhar bem os personagens, ao mesmo tempo que não tem uma leitura difícil, é um livro bastante acessível e é um livro que, sinceramente, você não sente as páginas passarem. E ele também é um pouco menor. Mayfield Park é um dos maiores livros da Austin, eu acho que talvez seja o maior. Eu tô pensando em cabeça com a minha edição física, mas, enfim, na minha cabeça eu acho que é a maior. Mas é um livro muito mais arrastado de ler. Persuasão é menor, mas
tem uma carga mais dramática. Orgulho, Preconceito e Emma tem um tamanho intermediário. Mas eu acho que a Abadia de Northanger tem aquele tamanho ideal. É um livro curto, é um livro fácil e é a porta de entrada para toda a obra de Austen, porque ele te ajuda a conhecer o estilo, te ajuda a gostar dele mais facilmente e encarar até os livros que são um pouco mais chatos. E sim, eu estou falando de Razão e Sensibilidade e Mayfield Park, porque eu realmente acho esses um pouquinho mais chatos. Mas eu vou conversar com vocês um dia sobre eles. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse meu resumo tenha convencido você a tirar um tempo da sua vida para fazer uma leitura de Abadia de Northanger. Então é isso e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!